E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Café com Mangá! E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Esse é o nosso primeiro café com resumo. Ou seja, hoje a gente vai pegar e fazer um resumão completo, de cabo a rabo, de um anime. Nice! Mas é claro que a gente também não poderia falar sobre qualquer anime, né? E a gente vai falar sobre um anime que deixou todo mundo assim com cara de... Cara, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô assistindo? O que exatamente tá acontecendo nesse episódio? Ué, mas eu tava assistindo uma coisa, agora é outra? Pois é, se você, assim como eu, também ficou perdido, esse vídeo vai ser totalmente explicativo. Porque o anime escolhido para essa rodada é To Be Hero X. Esse anime foi um dos maiores sucessos da temporada de verão do ano passado. Mas não dá pra negar que ele deixou muita gente confusa e totalmente perdida, por conta de toda a sequência em que a história era contada. Então por isso eu escolhi esse anime pra gente começar a explicar toda a linha cronológica e toda a história e deixar tudo bem organizadinho, pra gente tentar entender todo esse universo que é To Be Hero X. Essa vai ser a primeira parte do vídeo. A gente resolveu dividir em dois porque realmente a história é extremamente complexa. Então vai ficar muita coisa para explicar num episódio só. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e já ativar o sininho para não perder a parte 2 desse vídeo. Então bora, porque hoje a gente bota essa casa em ordem. Antes da gente começar a falar sobre a história de To Be Hero X, a gente vai contextualizar um pouquinho o que é To Be Hero X. To Be Hero X, na verdade, é um donghua, ou seja, ele é uma animação chinesa. Além disso, ele também é uma obra original, ou seja, ele não é derivado nem de mangá, nem de manhua, nem de light novel, nem nada. Ele simplesmente se tornou um anime. Ele foi produzido pelos estúdios B-Dream e Bilibili, e criado por Lee Hao-lin. Ele conta com 24 episódios e um total de 11 arcos diferentes, cada um contando a história de um super-herói. Só que se você for pegar para assistir ele na ordem que acontecem os episódios, você vai perceber que tá tudo fora de ordem, né? Isso acaba deixando a cabeça da gente bem doida na hora de assistir, porque você não sabe nem em que momento da história tá acontecendo aquele evento. E sem contar que muitos eventos eles acontecem ou são apenas citados em alguns flashbacks durante alguns episódios, ou às vezes nem flashbacks, eles são apenas jogados assim no meio da história. Para você acompanhar de forma linear os 24 episódios, eles são divididos em 11 arcos. São esses arcos: Ling Ling, Esou, Ciano de Sorte, Rainha, Loli, Lâmina Fantasma, Jones, O Incidente das Ruínas, Dragão, a Ru e o X. Deu pra perceber que cada arco fala especificamente sobre um tipo de herói, exceto por um, que é o Incidente das Ruínas, que é quando junta aquela galera toda e você já sabe o que acontece. Ah, um aviso, tá? Esse vídeo contém spoilers. Ok, você já entendeu a ficha técnica e você já entendeu como funcionam os arcos de To Be Hero X. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o universo de To Be Hero X. Nesse universo, os heróis eles não agem sozinhos. Eles são controlados por agências de heróis, que funcionam basicamente como empresas. Eles gerenciam imagem, marketing, contratos, lutas públicas e até narrativas. Tudo que o herói é, tudo que o herói vai fazer, se o herói respirar, é tudo controlado pelas agências. Além disso, nesse universo também existe o valor de confiança, que na verdade é o ponto principal da obra. É através do valor de confiança que as pessoas se tornam super-heróis. Quanto maior é o valor de confiança, mais poderoso o herói é. Tá, mas como que a pessoa vai ter um valor de confiança? Como funciona isso? Eu explico. O valor de confiança ele é medido de acordo com o nível de popularidade daquele super-herói. Ou seja, quanto mais atos heróicos ele faz, quanto mais ele é divulgado, quanto mais visibilidade ele tem, maior é o valor de confiança, porque maior é a confiança que o público deposita nele. Tanto é que naquele universo existe até uma certa pulseirinha, vamos dizer assim, digital, que mede o índice de confiança de cada pessoa.
E é bem isso, cada pessoa ela é capaz de se tornar sim um super-herói. Só que para isso ela precisa ser vista. E não é à toa que lá naquele universo também existe uma rede social que faz essa mesma função. Beleza, a gente entendeu os conceitos que existem nesse universo. Agora a gente vai entender um pouco da história. O ponto-chave dessa história é justamente a criação da Comissão de Heróis. Porém, é citado durante a história um evento que aconteceu antes da criação da comissão e que acabou desencadeando em toda essa história. E esse evento ele só é citado lá pelo episódio 20, para você ter uma ideia de como essa história ela não é nada linear, né? A gente só vai entender o princípio lá no final. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Se você prestar atenção nos episódios, cada episódio ele mostra uma contagem de tempo. E essa contagem ela é de acordo com a passagem de tempo a partir da criação da Comissão de Heróis. Então, a partir da data de criação da Comissão de Heróis, passa-se a contar o tempo a partir do ano 1. Só que antes disso, como era o mundo? Existiam os vilões e existiam os heróis. E mesmo antes da criação da Comissão de Heróis, já existiam os heróis e os vilões. Nessa época, 18 anos antes da criação da comissão, foi que surgiu o Herói Zero. Esse Herói Zero, ele acabou se tornando o maior herói da história. E seu índice de confiança ele era tão absurdo de grande que ele acabou sendo até endeusado. Só que o que é explicado no anime é que quando o índice de confiança de um herói sobe tanto e se torna assim tão magnânimo, aquilo perde o controle. E aquele super-herói acaba perdendo noção do que é o certo e o que é o errado. Porque na cabeça dele, ele é o certo em tudo. E foi justamente o que aconteceu com o Zero. Ele perdeu total noção da realidade. Num ato de descontrole do Zero, ele acabou matando um dos heróis. E isso acabou gerando um novo sentimento na população que mais tarde se tornaria um problema caótico, que é o medo. Ou seja, a população que antes depositava toda a confiança e toda a fé nele começou a sentir medo do tamanho do poder que ele tinha. E foi aí, nesse momento, que foi convocado todos os heróis existentes naquele momento para tentar combater o Zero e derrubar ele. E o único que foi capaz de derrotar o Zero foi justamente o Isou. Exatamente, Isou, esse mesmo que aparece lá no episódio 5. Claro, né? A versão original do Isou, não o novo Isou, que é o Yang Shen. Ok, então a gente sabe que o Zero foi derrotado pelo Isou. A partir desse evento da derrota do Zero, os governantes, o pessoal que tinha poder lá na época, decidiu que deveria ser criada essa comissão de heróis. Mas por que uma comissão de heróis? A comissão de heróis ela ficaria responsável por organizar e para evitar que novos heróis se tornassem tão poderosos quanto o Zero. Ou seja, ninguém mais ia ser endeusado como ele para não ter o poder e não correr o risco de virar tudo um caos de novo, né? Tá, mas e aí? Como é que eles iam definir o nível de força aí dos heróis que estavam disponíveis aí na época? Através do torneio de heróis. Exatamente. O torneio de heróis que acontece de 2 em 2 anos, organizado pela comissão, ficou encarregado de definir quais eram os 10 heróis mais fortes daquele ano. E através disso eles conseguiriam saber qual era o nível de poder de cada herói, para não deixar ninguém chegar a perder a cabeça igual o Zero. E logo no primeiro torneio, obviamente, o Isou ganhou em primeiro lugar. E a partir daí a gente começa a ter um torneio a cada 2 anos. E aí tem alguns eventos que acontecem durante a série que a gente não dá tanta importância, porém é importante para a linha cronológica. Por exemplo, a gente sabe que no quarto torneio, a primeira mulher se tornou a heroína X, ou seja, a heroína mais forte daquele top 10. E por que a gente sabe disso? Porque no sexto torneio, em que a Boa derrota o herói Sorriso, é dito que ela é exatamente a segunda heroína a se tornar heroína X. Pois é, né, gente? Eu acho que eu dei uma estudadinha muito profunda nesse tema antes de fazer esse vídeo. É sério, eu estudei muito esse vídeo, cara. Pois é, gente, muitos eventos acontecendo e que são apenas citados na história. Então vamos lá, colocando em ordem cronológica. A gente sabe que no quinto torneio de heróis, o Isou se torna o herói X. No sexto torneio, a Boa vence o herói Sorriso e se torna a heroína X. No sétimo torneio, o A Sheng é
aquele que é o pai do Joãozinho, ele se torna o herói X daquela rodada. Conforme a gente acompanha a história do Joãozinho e do Joãozão, a gente vê a história do pai dele também. E a gente sabe que ele abandonou essa vida de super-herói depois que a esposa dele faleceu. E aí ele resolveu se dedicar só a cuidar do filho e do pet meio peculiar que eles arrumaram. Tanto é que nesse período, nesse arco do Joãozinho, que é contado lá na frente, a gente vê que ele resolveu se isolar no meio do mato, porque ele realmente não queria saber mais dessa vida de heroísmo. E até um dos heróis que era um dos top 10 na época dele, o Vórtice, vai atrás dele tentando trazer ele de volta para o mundo dos super-heróis. Só que ele se nega de todas as formas, ele diz que não quer saber mais. E é aí, nesse período em que ele abandona o heroísmo, que ele tá lá isolado no meio do mato, é que acontece a desgraça na vida do Joãozinho. O pai dele é simplesmente assassinado. E a gente descobre que ele foi levado por nada mais, nada menos do que o Lâmina Fantasma. Quando a gente vê essa primeira cena lá durante a leitura dos episódios, né, a sequência que é transmitida, a gente não sabe quem que é esse cara, a gente não sabe quem é a Shang, a gente não sabe nem quem é o Lâmina Fantasma. Mas no decorrer da história a gente começa a saber quem é quem ali na história. E aí a gente também descobre que o Lâmina Fantasma é um daqueles heróis um pouquinho mais velhos do que essa garotada nova, que é um cara apático, que é um cara sem muitas emoções. Ele começou a publicar os vídeos dele lá na rede social chamada FOMO. E aí ele começou a ganhar visibilidade, e com a visibilidade, o que acontece? Pois é, ele começou a ganhar poderes, não poderes assim, voar, por exemplo. Mas o cara, ele era muito bom de faca. A família dele era de açougueiros, então ele lidava muito bem com isso. Só que nem tudo é pro bem. E é aí que entra a parte obscura do Lâmina Fantasma. Ele se tornou sim um herói, porém era um herói não tão visível ou tão famoso quanto o Nice da vida, que aliás ainda nem tinha dado as caras. O Lâmina Fantasma, ele começou como um herói de baixo escalão, acabou conhecendo uma jovem, casou, teve uma filhinha e se separou. E aí ele começou a se dedicar a essa parte obscura do seu trabalho. Ele começou a ser contratado como assassino de aluguel. E foi então que ele foi contratado para acabar com a vida do Asheng. Claro que por motivos comerciais, justamente por conta das agências de heróis, que eram as que comandavam tudo na época. Vocês viram que essa história tem pano pra manga, né? Mas, Fran, você não falou do Nice, você não falou do novo Soul, faltou o Ahu. É, gente, isso é assunto pro próximo vídeo. Afinal de contas, eu tô tentando montar uma sequência cronológica dos acontecimentos do anime. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade nessa história que deixou todo mundo de cabelo branco de tanto pensar. Por hoje, a gente vai encerrando para você conseguir absorver bem essa história, tentar entender. Se gerou alguma dúvida também, já, né, deixa os comentários aqui pra gente poder desenvolver mais assunto, pra gente poder discutir mais sobre esse anime que foi, pra mim, um dos melhores de 2025. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa primeira parte do resumo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. E também para não perder a parte 2. Um beijo para todos vocês e te vejo no próximo vídeo, hein?